Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nos reunimos aqui para o Evangelho no Lar. Agradecemos ao Centro Espírita Capitão Vendramini pela oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre um texto do livro Segue-me, escrito pelo Chico, psicografia de Emmanuel. O título é Alguém Deve Plantar. Quem desejar, separe sua água para que ela seja fluidificada durante o nosso Evangelho, tá certo? Nós vamos fazer então uma prece para iniciarmos o nosso Evangelho de hoje. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor, nós agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez para o estudo do Evangelho, pedindo assistência, pedindo luz, que estejamos acompanhados por vocês, não só durante esse estudo, mas ao longo da semana possamos estar sob a sua proteção. Agradecidos, então, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos ao texto, então, de Alguém Deve Plantar, do livro Segue-me, de Chico e Emmanuel. Alguém deve plantar. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É um trecho da carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, e diz o seguinte: nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito, qual ocorre em qualquer campo terrestre. Cultivador algum, na gleba da alma, pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes, nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto que outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange à elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria, mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade em favor de si mesma. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo, quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento, em nos referindo à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece clara de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade numa lavra agrícola procede originalmente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também dimanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Um texto muito bom, nos chamando à responsabilidade do trabalho, Nós vivemos em sociedade, cada um com um papel importante
um trabalho importante a ser feito, contribuindo para o bem comum e para o seu próprio bem-estar, né? Sempre dependendo uns dos outros. Porém, quando somos chamados a trabalhar na seara de Jesus, a parte espiritual, muitos de nós inventamos desculpas. Ora, dizem que não tem tempo. Ora, não se sentem aptos, preparados ou dignos para uma tarefa desse tipo. E se nós formos esperar, meus irmãos, que estejamos preparados, que estejamos tão dignos assim, a seara do Senhor ficará deserta. Nós não somos perfeitos, estamos longe da perfeição. Como diz o texto, alguém tem que plantar. Muitos acham que Deus agirá por nós, como diz aí o texto também, mas Jesus disse que a cada um seria dado de acordo com a sua obra. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Jesus deixa para nós a extensão do seu trabalho de evangelização. Nós temos obrigação, como cristãos que somos, de levar o nosso conhecimento, nossa experiência, o nosso trabalho, o nosso amor ao próximo. Se nós não nos achamos capacitados, que iniciemos um trabalho de forma simples. Um ouvido que a gente empresta, uma palavra amiga, um abraço, um ombro que a gente oferece. Mas procurar fazer isso, prestar atenção no próximo para poder ser útil de alguma forma. Ser humano, ter solidariedade, compreensão, né? Iniciemos de forma simples, então, como André Luiz, né? No nosso lar, que apesar de médico e tudo, lá ele caiu na real e para iniciar o trabalho lá do outro lado da vida, se fez humilde e foi varrer o chão. Então não nos neguemos a trabalhar na seara do Senhor. Se não nos achamos capacitados, comecemos de forma simples. Basta olhar para o próximo, basta olhar para o lado. Tanta gente, às vezes até na nossa própria casa, no nosso próprio lar, estão precisando de nós e nós não percebemos, né? Então, meus irmãos, fica aí a importante mensagem desse texto, né, que Emmanuel nos traz. Muito bem, dessa forma a gente vai encerrando aqui o nosso Evangelho de hoje. Vamos nos preparando para a prece, encerramento do nosso estudo, elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, muito obrigado por mais uma vez nos reunirmos para entendermos um pouco mais das mensagens do Evangelho. Que a mensagem de hoje seja mais uma gota de conhecimento, de luz no nosso caminho. Que possamos, diante dessas mensagens, termos a coragem, a decisão de trabalharmos um pouco mais, de nos dedicarmos um pouco mais ao próximo, à lavoura do Mestre Jesus. Agradecidos, então, pelo amor, pela atenção, pela proteção, nós pedimos permissão para encerrar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.